Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, vamos agora ao capítulo 17, o versículo 9, o ponto 1, que diz: as 7 cabeças são 7 montes. O versículo diz: aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Então observe essa expressão que ele diz, né? Aqui há sentido que tem sabedoria. A Bíblia de Jerusalém traduz: aqui é necessário a inteligência que tem discernimento. O texto apresenta um enigma semelhante ao apresentado para interpretar o número da besta em Apocalipse 13:8. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento. O texto grego diz: Rod nos roeko Sofia, que traduzido literalmente seria: aqui está o sentido que tem sabedoria. E aí eu comento. O termo grego nós, segundo o dicionário Strong, pode ser traduzido por entendimento, faculdades mentais ou capacidade para a verdade espiritual. É assim que ele descreve esse texto. O comentário prossegue. O texto deixa claro que a interpretação da mulher e dos reis sobre os quais ela assenta necessita sabedoria. O profeta Daniel falou do mesmo momento profético e afirmou que os sábios entenderão, os sábios terão discernimento. Daniel 12:10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Ou seja, nesses últimos dias, é claro que os sábios aqui está falando dos cristãos, aqueles que têm a sabedoria de Deus, para poder discernir, para poder entender. Então, os cristãos, os sábios cristãos nesses últimos dias, eles vão entender que o tempo está próximo, que Jesus está voltando, e principalmente entenderão que esse engano não é para o cristão aderir a ele. Esse engano é para tentar desencaminhar o cristão. O comentário prossegue. Jesus também fala que os judeus deverão ter discernimento para entender o cumprimento profético durante a grande tribulação. Ou seja, antes da grande tribulação, os sábios cristãos entenderão. E durante a grande tribulação? Mateus 24:15. Essa é uma mensagem principalmente para os judeus, porque já está falando dentro da grande tribulação, né? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda. Bom, eu disse que esse texto é para os judeus, e será que terão alguns judeus usando o Novo Testamento durante a grande tribulação? Certamente. Bom, em primeiro lugar, as 2 testemunhas, que devem ser Moisés e Elias, né? Ou existe aquela possibilidade também de serem 2 rabinos que se convertam durante a grande tribulação. As 2 testemunhas vão falar de Jesus, não há dúvida. Vão tentar levar os judeus à fé em Jesus. Hoje, o grande problema para os judeus aceitarem Jesus é porque eles veem em Jesus a figura da Igreja Católica e das igrejas reformadas, que defenderam o extermínio deles. Então, eles não veem Jesus com bons olhos, né? Eles veem Jesus com maus olhos por causa da Babilônia apocalíptica. Então é importante a verdadeira igreja de Jesus falar essa verdade. É importante a verdadeira igreja de Jesus falar que aquela instituição que perseguia os judeus, que perseguia os pagãos, né, que organizou as cruzadas, ela não era a igreja de Jesus, ela perseguia a igreja de Jesus,
E o mesmo ocorre com as igrejas reformadas. As igrejas reformadas são filhotes da Babilônia apocalíptica, que também perseguiu a igreja de Jesus. O comentário prossegue. Nos dias que João recebeu a revelação do Apocalipse, a mulher estava sentada sobre Roma, ou seja, estava sentada sobre a besta. Então, esse ponto é importante por quê? Porque o versículo diz que a mulher ela está sentada sobre 7 montes. Ele diz que as 7 cabeças são 7 montes, as 7 cabeças da besta são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. E o que ocorre? Tem aqueles intérpretes, os apologistas da Babilônia apocalíptica, né? Os reformados hoje eles têm pregado que não, esses 7 montes sobre os quais a mulher está assentada é a cidade de Roma. Ok? Seria uma referência à cidade de Roma. Mas nós veremos, principalmente no próximo versículo, que ele vai esclarecer que não, que na verdade esses são reis, e retrata 5 reis antes, né? O reino egípcio, o reino assírio, o babilônio, medo-persa e grego, porque ela diz claramente que 5 reis já passaram, um existe, que era o romano, existia nos dias de João. E o 7º ainda virá, que é o Império Romano redivivo. Tá ok? Bom, o comentário prossegue. Monte na escatologia representa reinos. O reino de Deus foi revelado a Daniel na forma de uma pedra que destrói a estátua dos sonhos de Nabucodonosor, que são os reinos dos homens, e se faz um grande monte, enchendo toda a terra. Então, nós estamos entendendo que monte aqui representa reinos, e não um monte literal lá na cidade de Roma. Ok? Veja Daniel 2,35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Ou seja, esse é um dos exemplos, em muitos outros casos na Bíblia, o termo monte representa reinos. Então está dito que a Babilônia, essa religião fundada por Nimrod e Semíramis, está assentada sobre reinos, que 5 haviam se passado, um existia no dia de João e o 7º virá. O comentário prossegue. O Império Persa e os povos vizinhos formavam um reino que se opunha a Zorobabel e à construção do templo. Eles foram chamados de Monte Grande, ou seja, Reino Grande. Está lá em Zacarias 4,7. Quem és tu, ó Monte Grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. Então, esse Monte Grande era o reino persa, né? Que era o que dominava o mundo nos dias de Zorobabel. O profeta Abacuque recebeu uma visão em que Deus esmiuçava os montes perpétuos, ou seja, os reinos que se diziam perpétuos. Os romanos diziam que o seu reino duraria para sempre, mas caíram. Essa era uma expressão muito comum entre os romanos, porque eles tinham dominado os gregos, próximo ali do ano 230, e estavam reinando durante 230 anos, e aí 300 anos, 400 anos. Então eles diziam, o nosso reino não terminará jamais, porque Roma iria dominar para sempre. Mas caíram. E coloquei aí também Abacuque, capítulo 3, versículo 6, que diz: parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se encurvaram, o andar eterno é seu.
né? Então, aqueles montes que se diziam perpétuos, né? É como uma profecia para o Império Romano. E eles acabaram por cair.